morte no nosso território. Não é só uma ferrovia, não. É o projeto de morte que está no Tapajós. Essa fala recorrente de Alessandra Munduruku, a mais brava das guerreiras na luta contra a Ferrogrão, que sempre chama a Ferrogrão de um projeto de morte, nos lembra o apelido de outra ferrovia na Amazônia. Que sorte! Você perdeu o trem, mas era da Ferrovia da Morte. Então, a gente vai usar trechos do vídeo de Eduardo Bueno sobre a Madeira Mamoré, conhecida como a Ferrovia da Morte. Espero que Eduardo nos perdoe por parasitar um pouco dos pedaços do seu vídeo. Para compensar, nós fazemos o jabá, dizendo que o canal Buenas Ideias é muito interessante e merece a atenção dos nossos inscritos. É sempre importante enfatizar, e Thelma tem falado muito nisso, que ao fazer a comparação da Ferrogrão com a Madeira Mamoré, é importante destacar que a gente quer que, diferentemente da Madeira Mamoré, que foi construída a um custo altíssimo, às custas de muitas vidas e destruição de povos indígenas, a gente quer que a Ferrogrão nunca de fato saia do papel, que a gente consiga impedir essa ideia tão desastrosa para a Amazônia. Então, cara, o Brasil perdeu o trem da história várias vezes, você sabe, né? As ferrovias chegaram atrasadas no Brasil. O Brasil até hoje despreza suas ferrovias, mas nenhuma ferrovia brasileira foi mais emblemática das dificuldades incríveis desse país continental e das suas mazelas e dos seus volteios do que a história da Ferrovia do Diabo, a Ferrovia da Morte, a Ferrovia Madeira Mamoré, aquela que teria custado a vida de 6.000 pessoas, uma pessoa por dormente. 30.000 pessoas trabalharam na construção, 6.000 morreram. Então, aqui tem um comentário importante a ser feito. Esse discurso sobre a negligência do Brasil com a sua rede ferroviária, ele é bastante comum. E nós acreditamos na importância de uma rede ferroviária bem desenvolvida, especialmente ligando as nossas grandes capitais, ligando Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ligando as periferias ao centro das cidades, facilitando o deslocamento dos trabalhadores. Então nós não somos contra as ferrovias, nós não somos contra os trens. A questão da Ferrogrão é que é um projeto de ferrovia muito ruim e principalmente com consequências ambientais absolutamente desastrosas. Então a nossa crítica não é às ferrovias de modo geral, mas a Ferrogrão especificamente, que pode se tornar a nova Ferrovia do Diabo, a nova Ferrovia da Morte, expondo as mazelas do nosso país, como o Eduardo Bueno comentou em relação à Madeira Mamoré. Só esqueceram de avisar a selva amazônica que ia passar uma ferrovia ali, né, cara? A forma como o Peninha ri dessa frase, né? Esqueceram de avisar a selva amazônica que ia passar uma ferrovia ali, é muito ilustrativa dos problemas que a Ferrogrão enfrentaria. Alguém sempre pode falar, não, mas é diferente, porque a gente já tem uma rodovia, a BR-163, naquela área. Mas isso não significa que os perigos associados à floresta amazônica estejam resolvidos ali na região da BR-163. Muito pelo contrário. A construção da ferrovia custou 28 toneladas de ouro. Vou repetir para a câmera 2. Câmera 2, 28 toneladas de ouro. Mais de R$1 bilhão a preços de hoje. Exatamente. A Madeira Mamoré custou inúmeras toneladas de ouro, mais de R$1 bilhão a preços de hoje. E a Ferrogrão é pelo menos 10 vezes, 20 vezes mais do que isso. Quem vai pagar é o povo brasileiro, como sempre.
muitas toneladas de ouro. Aliás, ouro que se pretende tirar da própria região ali por onde passa a Ferrogrão, causando contaminação de rios, destruição de solos, dizimação de povos indígenas em grande escala. Né, que a ferrovia partiu dali e ela teria que ter 366 quilômetros até chegar em Guajará-Mirim. Porque Porto Velho não era lugar nenhum, mas tinha ali perto uma cidadezinha chamada Santo Antônio, que foi onde esses caras construíram seus primeiros alojamentos. E, cara, virou uma história assim de... Imagina se o Clint Eastwood filmasse isso, ou muito melhor que isso, se o Jack London, o grande, o extraordinário escritor de aventuras Jack London, escrevesse essa história. Porque, cara, era igual aquelas cidades do Velho Oeste, entendeu? Era uma jogatina, prostituição, loucura, a luz, porque os caras ganhavam o salário adiantados, né? Ninguém iria pra lá, né? E, cara, tinha cassino, tinha jogatina, as ruas todas embarradas, parece aqueles filmes de cowboy. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Isso aí que vocês estão vendo é a BR-163, né? Os protestos antidemocráticos depois da vitória do presidente Lula. É um bang-bang, exatamente como o Eduardo Bueno descreveu a situação da Madeira Mamoré. Olha aí, fugiram, arregaram, olha a população, aqui é Novo Progresso, aqui é Novo Progresso. E começou aquela mosquitama, bzz, 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 daqui a pouco vou dar um tapa no microfone, bzz, 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 e os microfones, os mosquitos e os microfones, tudo mesmo, eram uns mosquitos tão grandes que pareciam um microfone, era tão alucinante, cara, e que transmitiu malária e disenteria, os caras pegaram disenteria, transmitiu malária e transmitiam zika e dengue, não, isso não. Cara... Exatamente isso, exatamente a mesma coisa, as mesmas doenças que atacaram os trabalhadores da rodovia, da Ferrovia da Morte, da Madeira Mamoré, são as mesmas doenças que vão atacar a população ali na região da BR-163 e doenças que vão se alastrar por todo o país, causando prejuízo para toda a população brasileira. Malária, zika, dengue e por aí vai. Dos 30 mil homens, 90% contraíram malária. 90% contraíram malária. 6 mil deles morreram. E a obra foi avançando muito lentamente. Vinham as enxurradas, levavam embora os dormentes, levavam embora os trilhos. Cara, descarrilhava, uma loucura do caos à lama, da lama ao caos. Cara, assim, um lance alucinante. Mesmo assim, a ferrovia ficou pronta no dia 30 de abril de 1912. 366 quilômetros, um prodígio, um feito. Só que daí, cara, em 1912, o preço da borracha fez assim, ó. Então, essa situação em que a Ferrovia da Morte fica pronta no momento em que o preço da borracha desaba, mostra o risco de se construir uma obra dessa dimensão apenas focado na exportação de alguma commodity. Mesmo que o preço da soja não venha a desabar da mesma forma no momento da construção, da conclusão, da suposta construção, que espero que nunca aconteça, da Ferrogrão, mesmo que a China não arrume fontes alternativas para comprar essa soja, pode haver também o colapso climático daquela região do norte do Mato Grosso, que termina por inviabilizar a produção de soja naquele local. Então, ao longo de 20 anos, a Ferrogrão vai estar promovendo desmatamentos na Amazônia, e em 2050, quando a gente sabe que o clima do planeta vai estar muito mais alterado do que hoje, a Ferrogrão ficando pronta e a gente não tendo mais soja para exportar, porque as condições climáticas não mais permitem. Essa introdução toda foi para estabelecer mais uma analogia de uma obra desastrosa, mostrar como esse projeto da Ferrogrão é perverso, e seguimos agora analisando a entrevista do professor Elliot Jacobson sobre o colapso da civilização e estabelecendo relações entre esse colapso previsto e as previsões do que deve acontecer no Brasil em relação à Ferrogrão.
that you can find. But I would say famine is the one that is going to lead the way, and we could easily lose 3 to 5 million people next year in Africa to famine. I mean, easily. If you look at what's happening in Somalia right now, it's just devastating. It's over the top devastating. Então, ele acredita que nós podemos facilmente perder de 3 a 4 milhões de vidas esse ano na África de fome. Tá? São milhões, né? Ainda não estamos falando de bilhões, mas é o processo acontecendo. Vale a pena, sabendo que a Ferrogrão é um projeto de exportar grão para um mundo com fome, do ponto de vista dos investidores do agro, pode parecer um ótimo negócio, mas e do ponto de vista do povo brasileiro, que também vai estar sofrendo de fome, porque a fome não é só na África, né? E aí, vale a pena a Ferrogrão, do ponto de vista do povo brasileiro, em um 2050, em que metade da população mundial está morrendo de fome? Nós estamos falando, o professor falou em 4 milhões, né, de pessoas que sofrerão colapso, né, na região da África, na África. Você mesmo, ele falou e você repete. Eu fico imaginando realmente quantas pessoas sofrerão impactos só porque o agronegócio pretende... Porque não se trata de outra coisa. O agronegócio, o único objetivo do agronegócio é baixar o preço do frete dos grãos a serem exportados. Como baixar o custo do frete? Não levando o frete, não levando os grãos através da BR-163, né, com caminhões. Isso torna o frete mais caro. Mas existe uma outra questão que deve ser levantada, porque o colapso que vai resultar, seria resultado da construção da Ferrogrão, o colapso, né? Nós estamos falando de colapsismo, e do que o professor Jacobson já falou no vídeo dele, que você muito bem recuperou. O colapso da construção de uma ferrovia nesse traçado causaria muito mais impactos nas pessoas, porque destruiria uma grande parte da floresta, ou se não, quase toda a floresta ao longo desses quase 1000 quilômetros de Sinop até Miritituba. Isso é o colapso, eu chamo o colapso da Amazônia, e especificamente na região do bioma amazônico, do bioma Amazônia, né? Eu não vou falar Amazônia como um todo, porque você bem falou no início, nós não estamos falando do colapso da Amazônia como um todo, porque a Amazônia engloba até, ela ultrapassa os limites do Brasil e vai até para outros países. Mas nós estamos falando do colapso de uma região muito rica em floresta, em mata, em floresta, em unidades de conservação, me perdoem, e onde estão os povos indígenas, onde estão grandes terras indígenas. E outra coisa, uma unidade de conservação de uso sustentável, ela tem produtores, tem pessoas que nasceram ali, são comunidades e comunidades que vivem da exploração da floresta de forma sustentável e que hoje já estão sofrendo os impactos adiantados, né, da possível construção, só de saberem
que pode ser construída uma ferrovia nessa região, essas comunidades e essas terras indígenas já estão sofrendo os impactos, já estão sofrendo por antecedência o colapso, porque os garimpeiros estão migrando para a região, o garimpo aumentou, os igarapés já estão sendo destruídos, as terras indígenas já começam a ser invadidas. Então já existe um colapso em andamento só pela simples menção de se construir uma ferrovia no coração da Amazônia. The year 2100, there's not going to be Hong Kong, and there's not going to be Florida, and there's not going to be, you know, major parts of major ports around the world are gone. Então ele diz que no ano 2100 não teremos Hong Kong, não teremos a Flórida e não teremos boa parte da estrutura portuária do planeta. Isso devido ao derretimento das geleiras, causando a elevação do nível do mar. And what does that mean? It means we can't have shipping, you know, the major highways along the coast will be gone. Okay, so we can't have trucking, you know, along the, I mean, we can't rebuild this infrastructure. That's not happening. And sem os portos, não vai ser possível o transporte de grãos, no qual é baseada a lógica econômica da Ferrogrão. Também vai haver um colapso generalizado de estradas ao longo das costas dos vários países, né? E manter essa infraestrutura vai ser um desafio tremendo. Aí eu pergunto para vocês, quando nós teremos seríssimos problemas com a nossa infraestrutura de portos e estradas, né? Todas aquelas estradas ali ao longo da Serra do Mar, da Baixada Santista, todos esses portos sofrendo seríssimos problemas devido à elevação do nível do mar, a gente deve estar ali com a Ferrogrão entrando em funcionamento, se tudo der certo do ponto de vista da Ferrogrão. A gente vai conseguir finalizar essa obra, a gente vai conseguir manter essa estrada de ferro funcionando enquanto a infraestrutura do país vai estar colapsando junto com a infraestrutura do resto do mundo. even if we did, we're trying to rebuild it for conditions that are beyond anything we can predict. You know, when all the roads get wiped out in North Yellowstone like they did last summer, how do you even begin to rebuild that? Because you don't know what climate you're building things for. You don't know the building standards you should have. Essa questão de que a gente não sabe quais são os padrões de construção num futuro de mudanças climáticas para a Ferrogrão. Vejo maiores problemas, né? Porque passa sobre o escudo brasileiro ali não há grandes possibilidades de alagamento. Então, para os investidores parece ser uma boa, né? Não, Rodolfo, eu acho que não. Eu acho que não, porque é o seguinte, a infraestrutura da Ferrogrão não é só a ferrovia. Ela lá em cima, eu não sei exatamente aqui agora, mas vai um porto, né? Vai ter um porto. E uma das coisas que o Elliot fala bastante é que as estruturas portuárias do mundo vão todas colapsar, né? A maior parte delas. Então isso vai ser a gente vai deixar a gente não vai conseguir. Então é uma grande loucura, né? A gente deveria estar pensando em obras de mitigação das consequências do aquecimento global. E estão pensando numa obra que vai ficar pronta em 2050, quando a gente não tem nem ideia. A tendência é que a realidade seja completamente diferente no planeta por causa das mudanças climáticas, né? Então é tudo uma grande loucura. Mas repetindo, eu acho que a Ferrogrão vai ser afetada, porque quando chegar o grão lá em cima, se não tiver porto, como é que leva? Ainda mais quem vai gastar o dinheiro para construir isso é o povo brasileiro, né? É verdade, Rodolfo, quando você fala que quem vai gastar o dinheiro para construir, se fosse construir a Ferrogrão, seria o povo brasileiro, porque, como eu já falei, é um projeto fantasiado de concessão, porque a maior parte dos recursos serão colocados pelo governo, por nós, né, que pagamos os impostos. Então,
não tem como não haver um colapso. Inclusive, você bem cita, né, que vai haver, com o aumento do nível do mar, vai haver um colapso no litoral, por exemplo, né? E vai haver um colapso também, porque nós temos, parece que a proposta do agronegócio, né, e das grandes tradings é sanar a fome do planeta. E isso vai fazer com que o Brasil entre em colapso, né? Porque quando houver o colapso da produção de grãos nessa região do Mato Grosso, que pretende levar até Miritituba os grãos, quando houver, eles vão procurar outras áreas e outras áreas entrarão em colapso. E quando a gente fala em colapso, a gente não fala em colapso provocado só pelas mudanças climáticas, né? O aumento do volume de chuvas ou a seca extrema. Nós falamos do colapso dos recursos hídricos, principalmente. De onde se vai tirar água suficiente? Porque nós sabemos perfeitamente que a água disponível, ela é limitada, ela tem um limite, ela vai chegar a um limite. De onde vai se tirar essa água para irrigação? Então, nós estamos falando, olha, são núcleos de colapso, né? O colapso da plantação, das plantações, dos grãos, o colapso da construção de uma ferrovia. Então, eu quero concluir essa manifestação deste vídeo dizendo o seguinte: nós, ambientalistas, organizações, povos indígenas, já decidimos que já ficou provado, já está provado que construir a Ferrogrão vai ser o maior erro deste governo. Vai ser o maior erro. Já tivemos grandes erros no passado, como Belo Monte, como usinas do Madeira, outras usinas hidrelétricas. Nós perdemos o tempo de construir uma malha ferroviária no Sudeste, no Sul e Sudeste, para escoamento de grãos, e optamos pelas rodovias, né, com caminhões e veículos emitindo CO2. Então, nós vamos cometer outro erro, e isso já ficou provado. A Ferrogrão não é uma ferrovia que se sustenta do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista ambiental. Ela fará com que um grande colapso aconteça na região da Amazônia, do bioma Amazônia, e nós não queremos isso. E para que isso não aconteça, nós temos que bater nessa tecla, e nós temos aí o professor Jacobson, ele já falou quais são como começa o colapso. Nós já não vamos nem começar, porque nós já estamos em pleno colapso, né? Nós estamos colapsando. Eu não gosto dessa palavra colapsando, porque é um gerúndio. Mas, enfim, é o que está acontecendo. O povo brasileiro, que, diferentemente da Ferrogrão, vai ter que pensar em padrões de reconstrução da sua infraestrutura, que vai colapsar ao longo da Serra do Mar, né? Então a Serra do Mar vai desabar cada vez mais, aquelas estradas vão estar em um processo de destruição e reconstrução contínuo, e o governo brasileiro vai estar gastando dinheiro na construção e nos reparos da Ferrogrão, para exportação de grãos do agro, pelo lucro do agro e às custas da destruição da floresta amazônica. Encerro aqui, obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu ok, e
de fazer o seu comentário. Por favor, faça o seu comentário. Nós agradecemos a sua participação. Obrigada. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.